Olá pessoal, hoje nós vamos ver a nossa 13ª aula, que vai da página 42 até a página 44 da nossa apostila. E, como eu havia dito na última aula, hoje nós vamos falar um pouco da lei de ação e reação. Vamos ver como essa lei funciona, o que é, né? Muito interessante. Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, conhecida também com o nome de lei de ação e reação ou lei do karma, é uma lei natural, espiritual e universal, essencial para a evolução das almas. Isso quem disse foi André Luiz no livro Ação e Reação. E ele continua: é a conta do destino criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida. Consiste, portanto, nos padrões de hábito que uma pessoa estabeleceu e as repercussões desses padrões sobre si mesma e sobre os outros. Então, nós precisamos ficar um pouco atentos com esta lei. Ela é universal, gente, e ninguém escapa dela. É lei de Deus. Princípios fundamentais. Allan Kardec examina com profundidade a lei de causa e efeito, através de 33 itens. Ele tece inúmeros comentários importantes a respeito. Apresentamos uma síntese. Então nós vamos ver a síntese que é os comentários de Allan Kardec sobre a lei, né, de causa e efeito, ação e reação, que é a mesma coisa. Letra A. O estado feliz ou desgraçado de um espírito é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento e toda virtude fonte de prazer. É um conceito. O homem sofre em função dos defeitos que tem: a inveja, o ciúme, a ambição, os vícios sociais são as causas fundamentais dos sofrimentos. Diz Kardec que a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. É óbvio. Portanto, o único caminho que nos levará à felicidade completa é o do esforço constante no combate às más inclinações, através da reforma íntima. Essa reforma íntima é dolorida, gente, porque a gente mexe com os nossos defeitos. E a nossa tendência é achar que nós somos perfeitos, que nós não temos defeitos, né? E não é bem assim. A gente tem muitos defeitos. Ciúme, orgulho, egoísmo e por aí vai. Temos muitos defeitos ainda. Mas é difícil a gente reconhecer o próprio defeito. É fácil para a gente reconhecer o outro. É fácil fazer assim, aquele lá ou aquela lá. É muito fácil. O difícil é a gente se colocar diante de um espelho, nos olhar para dentro de nós e admitir que nós somos egoístas, que nós somos orgulhosos, etc, etc, etc. Aí a coisa pega. Letra B. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem, não fatalmente impelido para um nem para outro. Quer dizer, o homem não é assim empurrado para o mal, para o bem. Ele escolhe, é sua livre escolha. Ele tem o livre-arbítrio. Porém, uma vez feita a escolha, não tem mais volta. Então, se você escolheu fazer ou deixar de fazer determinada coisa e isso afetou alguém, isso
prejudicou, enfim, houve uma consequência, você já se colocou automaticamente sob a lei de causa e efeito. Houve uma causa, provocou um efeito. Uma ação que provocou uma reação. E aí é que está o X da questão. Não fica só nisso. Tudo aquilo que você faz é seu. É uma energia que saiu de você. Ela vai, ela caminha, bate em um, bate em outro, procura e volta para você. Porque é seu. E não tem como fugir disso. Ah, mas eu fiz no momento de raiva. Tudo bem. Você fez no momento de raiva, mas fez. Isso não livra a sua culpa porque você estava com raiva. Que culpa que o outro tem se você estava com raiva? Ah, mas foi ele ou foi ela que causou essa raiva em mim. Mas você não precisaria ter agido dessa forma. Se você fizesse uma oração, ao invés de agir da forma como você agiu, não teria saído melhor? A escolha foi sua. A energia você mandou. Saiu de você. Aonde ela vai? Procurar o dono, que é você. E você vai sofrer as consequências disso, sim. Não tem por onde fugir. É a lei de Deus e ela é perfeita. Em O Livro dos Espíritos, questão 645, os benfeitores espirituais afirmam que não há arrastamento irresistível. O homem tem sempre liberdade de escolher entre o bem e o mal e seguir o caminho da correção ou do vício. Por esse motivo, por ter escolhido livremente a opção a tomar, ele torna-se responsável pelos seus atos. Viu? É o que eu acabei de explicar, é coisa sua. A semeadura, Emmanuel diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso quem afirmou foi Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. Então, você é livre para fazer o que você quiser, mas, como diz aqui, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não vai pôr outro para colher, não vai pagar para outro colher para você, não tem como, é você mesmo que vai colher. C. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os, por exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-los. Então, a gente é coautor. Tá? Você vai sofrer as consequências daquilo que você deixou de fazer ou que outros fizeram, mas que você foi a causa, você provocou aquele acontecimento, aquela discussão, por exemplo, né? Então você foi responsável, você vai responder por isso. Perante a lei de causa e efeito não existem vítimas, só respondemos pelos nossos atos e jamais pelos atos alheios. A ninguém deve o homem culpar em caso de sofrimento, a não ser ele mesmo, pela sua incúria, seus excessos ou sua ambição. Então, sempre nós sofremos por nossa própria causa. Quando mais de uma pessoa venha cometer o mesmo erro, tornam-se todos incursos na lei de causa e efeito, e muitas vezes deverão juntos repararem esse erro. Muitos casos de calamidades coletivas, expiações de grupos ou famílias inteiras enquadram-se nessa situação. Então, eu já havia dito, mais atrás, falei sobre tsunami, essas coisas assim, e são reunidos no mesmo local, enfim, na mesma catástrofe, vamos dizer assim, quando acontecem essas calamidades, pessoas que cometeram o mesmo erro e que têm que passar pelo mesmo resgate. Então, reúne-se naquele local e eles vão passar.
Puxa vida, mas milhares de pessoas cometeram o mesmo erro? Sim, milhares de pessoas. No mundo todo, em várias épocas. E estão reencarnadas agora, embora tenha acontecido em várias épocas diferentes, mas estão reunidos agora, na mesma época, com mesma causa, né? Fizeram algo semelhante e vão ter o resgate coletivo semelhante. Está dentro da lei. O karma, portanto, pode ser individual, onde um único espírito está em curso na lei. Familiar, quando vários membros de um mesmo núcleo familiar estão inseridos no processo kármico. E coletivo, quando toda uma coletividade comprometeu-se com a mesma falta. Então, a gente diz sempre, não existe injustiça na lei de Deus. Não existe. E ninguém colhe aquilo que não plantou. Não adianta. Jesus disse no Evangelho, né? O que semeares, isto mesmo colherás. É da lei de Deus. Então, quando você vê a pessoa sofrendo ou tendo as consequências de uma calamidade, de um desastre, algo assim, pode ter certeza, ele não está inocente ali. Ele está resgatando algo. Nem por isso devemos virar as costas. Ou ser frios a ponto de falar assim, ele está devendo, é problema dele, ele está pagando. Não, ou dela que seja. Não é isso. Não podemos agir dessa forma. Porque não somos juiz. Estamos aqui para estender a mão e auxiliar aqueles que de nós precisarem. Independente de nós acharmos que aquela pessoa merece ou não merece. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui, nem colocou certas pessoas em nossa vida, cruzando o nosso caminho. Se cruzou o nosso caminho, nós temos que ter a certeza de que não foi por acaso. Então, devemos ver o que podemos fazer para ajudar. Se merece ou não, quem vai julgar é Deus e não nós. Façamos a nossa parte. Céu e inferno. Não, eu pulei um aqui. Letra D. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então, não precisa ser um local, ali. Aonde a pessoa estiver e se apresentou a oportunidade, é ali mesmo que ele vai resgatar. Tá? Onde estiver, não precisa ser aqui, ali, na cidade A, na cidade B, no campo A, no campo B, não. Onde estiver e se apresentarem as condições favoráveis para o resgate, vai ser ali. Céu e inferno, ensina-nos a doutrina espírita, são estados de consciência. O primeiro corresponde a uma consciência tranquila, em função do serviço bem feito e da atitude sempre correta. O segundo existe em decorrência da culpa, do remorso, que cria para a alma viciosa um campo magnético negativo, através do qual as obsessões, as enfermidades físicas ou psíquicas, ou mesmo os lances desditosos da existência vão se desenvolver. Então, não existe um local assim designado, aqui é o céu, aqui é o inferno. Não. Isso são estados de consciência. No mesmo local, na mesma sala, pode ter uma pessoa estar no céu e a outra no inferno. No mesmo local. Por exemplo, uma pessoa está alegre. Aquele dia deu tudo certo. Recebeu a promoção que estava esperando. E, enfim, o caminho dele aquele dia foi cheio de flores, só flores. Ele está muito feliz. Aí ele vai assistir um curso. Ele está fazendo um curso, e ele vai assistir esse curso. E na mesma sala dele tem uma outra pessoa que deu tudo errado para ela.
desde a hora que ela se levantou até aquele momento. Só recebeu contrariedades, farpas, tal. O caminho dela foi só espinho, enquanto que da outra foi só flores, daquela lá foi só espinhos. Então, fazendo uma analogia bem grosseira, mas dá para a gente analisar. Um está feliz, porque deu tudo certo na vida dele aquele dia. Na mesma sala, às vezes sentado do lado do outro, está terrivelmente frustrado, porque deu tudo errado para ele. Tudo. Até em casa, com mulher, filhos, ou esposo e filhos, houve discussão, houve brigas, houve um monte de coisa. Deu tudo errado. Então um está no céu e o outro está no inferno, no mesmo local. É assim que funciona, são estados de consciência. André Luiz denomina zona de remorso a esta área que se estabelece na consciência do homem ante a atitude incorreta. Segundo este autor, a zona de remorso será responsável pela radiação doentia que vai infelicitar o perispírito do indivíduo, carregando para ele uma série de possibilidades dolorosas. Quando a gente está com a consciência pesada, vamos chamar assim, nada tem graça. Nada que aconteça ameniza aquele sofrimento, como se fosse uma depressão até, porque a sua consciência está pesada, você sabe que errou e errou feio e muitas vezes não tem mais como reparar aquilo e você se sente mal. Então acaba tendo muitos outros problemas, vão adquirindo, vão surgindo, porque se você está vibrando uma faixa assim tão pesada, o que você está atraindo para você? Coisas ruins, cada vez mais. Então, é perigoso isso, muito perigoso. Temos que nos resguardar na oração. Ela é a alavanca que move o universo inteiro. A oração. Se você não está se sentindo bem, está com peso na consciência, não tem mais como reparar certas coisas, A palavra dita não tem como voltar atrás, muitas vezes. Faça uma oração, peça ajuda, do mais alto, para aliviar aquela situação, para que ocorram certas oportunidades para você conseguir amenizar um pouco aquilo. A oração opera milagres, opera milagres. Então, se você fizer uma oração com fé, acreditando, pedindo ajuda, ela vem. Ela vem, pode ter certeza. Não vai resolver o seu problema, vai te dar força para resolver. É diferente. Às vezes a gente ora pedindo que apareça uma solução, como num passe de mágica. Não vai aparecer assim, não é dessa forma. O que você vai ter bastante é força ou inteligência para conseguir resolver aquilo. Então, temos que saber orar também. Então, nós vamos agora ver os mecanismos da dor. Uma atitude incorreta leva a uma zona de remorso, que por sua vez causa uma lesão no perispírito, em decorrência de radiações doentias, e o resultado, muitas das vezes, se manifesta no físico. Plasma o corpo físico enfermo. Uma dor física. Dor moral gera um campo magnético negativo que atrai a desdita. Quer dizer, além daquilo que você já está, vem mais. Porque você está criando um campo negativo ao seu redor. Obsessões. Permite a sintonia com a vítima. Toda falta cometida é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for na mesma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes.
Então nunca pensem que você contraiu uma dívida com alguém moral, seja lá como for, e morreu, acabou. Não acabou, não. Se você não quitou esse débito nesta vida, na próxima, quando você reencarnar, você vai ter essa dívida nas suas costas, você vai ter que quitar ela. Ou nas próximas, ou seja, depois de várias encarnações, você está fortalecido bastante e vai ter que resgatar aquilo. Em muitas oportunidades, as faltas cometidas numa existência podem ser reparadas na mesma encarnação. Outras vezes, somente na existência posterior terá a alma culpada condições de resgate. E, em determinadas situações, serão necessárias diversas encarnações para que a dívida seja saldada. O que acontece? Às vezes a gente cometeu erros tão graves, tão pesados, que se fosse ser resgatado numa só, a gente não aguentaria, a gente não suportaria, seria muita dor. Acabaria enlouquecendo ou, o que é pior, às vezes cometendo suicídio. Então, a gente vai pagando a prestação. Um pouco nessa dívida, mais um pouco na outra, um pouco nessa vida, mais um pouco na outra vida, e assim sucessivamente, até você quitar. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, lembra que em algumas oportunidades a alma culpada não possui condição evolutiva ou estrutura psicológica para receber a carga de sofrimento decorrente do erro. Nestes casos, a lei dá-lhe um tempo de moratória para que se estruture intimamente e possa, no futuro, responder pela falta. Registramos as palavras do benfeitor. Agora, estão reproduzindo aqui o que ele falou. Existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência de catequese, quando, então, todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhes serão apresentadas. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparação e resgate. Então vejam bem como Deus é infinitamente bom. Eu cometi verdadeiras atrocidades nessa vida. E eu não vou conseguir resgatar nessa vida, lógico. Então, só que é tanta coisa que se na próxima vida vier tudo de uma vez, eu também não vou aguentar. Não vou ter estrutura, não vou ter capacidade para esse resgate de uma vez só. O que Deus nos faz? Nos permite que a gente se fortaleça primeiro, que a gente faça cursos, que a gente se fortaleça moralmente, para só então depois, numa terceira encarnação ou quarta, a gente possa resgatar a dívida desta aqui. Então, pela bondade de Deus, isso ocorre. E a gente muitas vezes nem agradece, né? Olha como a gente é falho ainda. Mas é dessa forma que acontece. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anteriores existências. Allan Kardec comenta, Livro dos Espíritos, questão 973. Cada um é punido naquilo em que errou, porque observa-se uma correspondência íntima entre o tipo de sofrimento e o tipo de falta. E André Luiz, no livro Ação e Reação, apresenta várias possibilidades, como mostra o quadro abaixo. Nós vamos ver aqui, nesse quadro, como que funciona. A falta e o resgate. Isso é, assim, um resumo, tá? E não é, assim, algo que é isso e pronto. Não existe nada em absoluto nas leis de causa e efeito. Então a gente tem que
Não vamos levar ao pé da letra, tá? Vamos lá. Aborto. O que é o resgate de quem pratica o aborto? Numa outra vida virá com problemas, doenças genitais e esterilidade. Incontinência sexual ou erros no amor. O que causa? Uma outra vida, impotência sexual ou frigidez, decepção na vida afetiva. Então, né, provavelmente, na vida anterior, ele praticou essas coisas, incontinência sexual ou erro no amor. Ociosidade e indolência. Numa próxima vida, vai se ver às voltas com desemprego, má remuneração profissional, e assim vai. Calúnia e maledicência, paralisias e doenças das cordas vocais, beleza física mal canalizada, vai vir com doenças de pele, erros cometidos no esporte e na dança, reumatismos diversos. Então a gente, né, também comete erro nessas, né, praticando esporte e tal, pode cometer alguma coisa assim, algum erro de propósito, né? Inteligência canalizada para o mal. O que causa uma outra vida? Hidrocefalia, oligofrenias. Suicídio. Na próxima vida vai vir com doenças congênitas graves, acidentes mortais na infância e adolescência. Então, né, esse é o quadro que André Luiz nos mostra, né, as causas nesta vida e na vida posterior, na reencarnação, como que é que esse espírito vem, né? De que maneira, que problema ele vai ter. Então aqui dá para a gente ter uma ideia. Então, meus amigos, a nossa aula se encerra aqui e depois nós vamos para a nossa 14ª aula e nós vamos ter a sequência dessas, né, esse resumo que Kardec fez. Vamos aí para a letra G. Nós terminamos hoje com a letra F, né, termina com esse quadro aqui. Aí na próxima aula a letra G. Tudo bem? Até lá então.